Aos irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida e esteja presente também na vida de sua família. Bom, toda quinta-feira nós temos o estudo sobre o antitrinitário. Meu amigo, muito obrigado pelo seu pedido, tá bom? E antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer aos irmãos que fizeram a votação entre o sábado para o nosso estudo aos domingos, tá bom? Mas antes, eu estou seguindo esse tema em cima desse livrinho, tá bom? Aqui dado aos irmãos. Eu tenho ele em PDF, se você quiser, você pode entrar em contato no meu e-mail, tá bom? É mensagem.angelical@hotmail.com, tá? Vai estar aparecendo aqui embaixo na tela e você pode adquirir esse material aqui em PDF, tá bom? E esse aqui é um tema muito importante para a vida cristã, porque tem pessoas que perderão a salvação porque não entendem como é viver em Cristo. Eles estão cheios de eu acho, de dogma. Não, mas dá para se imaginar, dá para se pensar. Isso não existe na Bíblia, se dá. Não existe incerteza. Ou é ou não é. Deus é bem claro em relação a esse ponto. E vamos ver o que esse maravilhoso estudo tem a nos ensinar. Primeira pergunta. Considere os seguintes personagens bíblicos e veja por que foram vencedores. Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, portanto Deus o tomou. Enoque andava com Deus. Vamos deixar bem guardadinha essa palavra aí. Gênesis 6:9. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Novamente Noé, junto com Enoque, andava com Deus. Vamos continuar. Gênesis 17:1. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. O que é andar na presença do Senhor? É andar com Ele. E Salmos 116, versículo 9: Andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Então nós precisamos viver de acordo com o que Deus quer. Não é de acordo com o eu acho, com o eu penso. Ah, mas na minha igreja diz isso. Sinto muito. Quem manda é a Bíblia. E infelizmente hoje a maioria das pessoas estão se deixando levar pela sua religião, pelo dogma que seu líder coloca e muitas vezes não abre a Bíblia para saber se isso é verdade. E como eu sempre falo para todos os meus discípulos, meus amigos, o problema não é a mentira, é a meia-verdade. Cuidado com as meias-verdades que estão aparecendo por aí. Agora vamos lá. O que Jesus perguntou a Pedro antes de pedir que ele o seguisse? O que devemos fazer também antes de seguir e obedecer a Jesus? João capítulo 21, versículos 15 e 16. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos, ou minhas ovelhas, dependendo da sua versão. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe: Pastoreia as minhas ovelhas. João capítulo 21, versículo 17 diz assim: Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Entristeceu-se Pedro por ter perguntado pela terceira vez: Ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. O que nós entendemos aqui? Que para nós, eu ou qualquer um, apacentar ovelhas, precisamos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. É a primeira regra. Se eu não consigo obedecer a Deus, não tem como eu apacentar ninguém. Não tem como. É bíblico. É bíblico. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Tem muita gente aí que se diz líder, se diz ungido, se diz pastor e não ama a Deus verdadeiramente. Não segue o que está escrito. Segue a meia palavra, a meia verdade, que é o que o inimigo usa lá com Jesus no templo, em Mateus. A meia verdade. E será realmente que a quem chamamos de líderes obedece a Jesus Cristo? Porque hoje eu vou fazer 3, 4 perguntas. Não, isso aqui é para judeu, isso aqui é abolido. Aí começa as desculpas. Isso aqui é para isso, isso aqui é para isso, isso aqui é para isso. Mas obedecer o que está escrito não quer. Só obedece o que lhe convém e só obedece o que é cômodo. Esse cara não é líder. Nem prega a verdade. Algumas pessoas não têm toda a verdade ministrada, alguns assuntos estão lhe ocultos. São situações totalmente diferentes.
Mas tem pessoas que chegam para mim, eu sei que tenho que obedecer a Deus, eu sei que tenho que fazer isso, mas eu não quero fazer. Aí você se diz servidor, seguidor de Jesus Cristo, nunca você vai ser. Esse é o ponto. Vamos continuar. João capítulo 21, versículo 18 e 19. Em verdade, verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres. Ora, isto ele disse, significando com a morte havia apelo de glorificar a Deus, e, havendo dito isso, ordenou-lhe, segue-me. Você não tem mais que fazer a sua própria vontade, cara. Nós não podemos fazer nossa própria vontade. Se a Bíblia está dizendo, nós temos que simplesmente parar de dar dando desculpa, parar de dar opinião onde não tem e começar a obedecer. É isso que está dizendo aqui. Vamos continuar. O que Pedro disse um dia a Jesus quando todo mundo estava abandonando o Mestre? João 6, versículos 67 e 68. Perguntou então Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Então, muitas vezes, os apóstolos entenderam aqui que só Jesus pode dar salvação. Nós devemos imitar Jesus Cristo. Tudo o que ele fez devemos fazer. Sim, obedecer estatuto, juízo, mandamento. Aí vem pessoas sem conhecimento bíblico, muitas vezes com pureza no coração, muitas pessoas sem pureza, sabendo a verdade, deturpando por algum motivo, e isso aqui é abolido, isso aqui não existe, essa parte aqui não precisa mais. Se o próprio Jesus Cristo pregava em cima do Antigo Testamento, o próprio apóstolo Paulo coloca ensinamentos da Torá dentro de suas cartas e a pessoa vem dizer que isso é abolido. Eu não sei de onde os caras inventam essas teologias de hoje, esses doutores, né? Quem matou Jesus foram os doutores da teologia da época, imagine hoje. O que Deus quer em primeiro lugar de seus filhos? Provérbios 23, 26. Filho meu, dai-me o teu coração e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. O que Deus quer? Que você entregue seu coração a Ele e siga o caminho dele. Não é o caminho que a sua religião diz, não é o caminho que o seu pastor diz, não é o caminho que o seu líder diz, é o caminho que a Bíblia está dizendo. Uma vez eu fui pregar numa denominação sobre uma determinada passagem bíblica. O líder chegou assim para mim: olha, a pregação foi muito boa, você tem muito conhecimento bíblico e tal, só que você não pode mais pregar aqui. Eu falei: por quê? Porque aqui nós não acreditamos nessa parte da Bíblia. Eu falei: desculpa, como é? Aqui eles não pregam isso. Eu falei: então vocês estão vivendo errado. Não está seguindo a Bíblia, vocês estão seguindo quem? Eu simplesmente, tudo bem, ficar tranquilo, e nunca mais fui chamado. É para você ver o que acontece. Qual é o convite amoroso de Jesus? Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, você está cansado, atribulado? Vá até Jesus. Busque Jesus Cristo. Ore a Deus em nome de Jesus Cristo. Mas tem um ponto 29. Lembra da meia-verdade? Ninguém fala sobre isso. Eu vou até Jesus e Ele nos aliviará. Para quê? Ele vai: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então, quando eu vou a Jesus, cansado e oprimido, eu tomo o jugo de Jesus, aprendo dele e ainda acho descanso. Por que muitas pessoas não têm achado descanso em Jesus Cristo? Porque não quer aprender de Jesus Cristo. Aprende a religião. Ou muitas vezes aprende, não põe em prática, ou aprende e não entende. Como existem vários casos disso. Aí é um estudo mais aprofundado, existem diferenças de cada caso e caso, tá? Qual foi a ordem que Jesus deixou aos seus discípulos antes da sua morte? João 15, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim. A gente só vai dar fruto se permanecer em Jesus. Como é que eu permaneço em Jesus? Aí a grande maioria fala: orar, jejuar. Você está correto. Correto? Ler a Bíblia, que ninguém fala. Quantas pessoas falam ler a Bíblia? Tem que ler a Bíblia, tem que botar em prática o que a Bíblia está dizendo, o que está escrito. Isso é andar com Jesus, porque não adianta o cara orar 10 vezes por dia e fazer a vida da família dele um inferno.
Não adianta que o cara tá na igreja todos os cultos, o cara trai a esposa. Não adianta. Não está botando em prática. As pessoas não estão vendo nele o fruto de arrependimento do evangelho. Estão vendo o fruto do inimigo. Quer ver só? Abre aspas, um exemplo aqui. Aquele cara da igreja eu não acredito. Eu já ouvi pessoas falarem isso de terceiros. Eu estava uma vez conversando com alguém e falei, poxa, o cara é da igreja tal, prega bem. A pessoa virou para mim, ele é cristão, tu tá de brincadeira. Eu que eu escutei dessa pessoa, não vou citar nomes aqui. Mas quantas vezes pessoas dão mau testemunho fora da igreja? Acontece, irmãos. E quantos escândalos acontecem também, né? Quais são os 2 passos que temos que dar para receber a vida eterna de graça? Ó, coisa boa. De graça, irmãos. Você não precisa pagar. Mateus 19, 16, 17. Eis se aproximou dele um jovem e lhe disse, Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele, por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas, se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Vamos ver quais são os mandamentos que Jesus coloca para esse jovem. Tá bom? Mateus capítulo 19, versículos 18, 19 e 20 dizem assim. Perguntou-lhe ele, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado. O que me falta ainda? Coisa interessante, né? Vamos ver então. Vamos ver o que falta para esse jovem? Mateus capítulo 19, versículo 21 e 22. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. O que está mostrando aqui? Jesus não falou 10 mandamentos, ele falou 6. Mandamento em relação ao próximo. E o jovem disse, mas tudo isso observo. Aí Jesus falou, peraí, então está faltando o outro. O mandamento referente a Deus. Não terás outros deuses, não fará para ti imagem de escultura, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do sábado para santificar. Esses mandamentos são voltados para Deus. Jesus não falou aqui, não é porque não precisa guardar como muitos afirmam, e sim porque Jesus queria mostrar para ele que são 2 mandamentos. O do próximo ele vive, mas quando volta para Deus, ele não vive. Porque o Deus dele é o dinheiro. E quantas pessoas têm colocado desculpas, dinheiro, cargo, trabalho acima das coisas de Deus? É isso que está acontecendo aqui. Quando alguém tenta guardar os mandamentos sem ter comum com Jesus, como Deus considera esse tipo de justiça? Isaías 64:6. Pois todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. O que significa isso? Não adianta você colocar em prática os ensinamentos se você não tem fé em Jesus Cristo. Porque guardar a lei não vai salvar você. Não vai salvar. O que salva é Jesus Cristo. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Eu não guardo a lei para ser salvo. Eu sou salvo por Jesus Cristo e por isso eu guardo a lei. Por isso eu guardo o estatuto, eu guardo o juízo e guardo o mandamento. Porque por ser salvo, eu quero demonstrar esse amor com novidade de vida, que é obedecendo à palavra de Deus. Pode alguém ter comunhão com Jesus e continuar fazendo coisa errada? 2 Coríntios 6, 14 e 15? Vamos ver o que significa isso? 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos prendais a julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a justiça? Ou que comunhão tem luz com trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem crente ou incrédulo? Espera aí. Será que dá para misturar luz e trevas? É isso que ele está dizendo. Será que dá? Vamos ver. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que significa? Que eu vou viver o que a Bíblia manda e não o que eu quero. Que eu vou viver o que a Bíblia diz e não a minha vontade. E que isso faz com que eu me separe daqueles que não acreditam em Deus. Mas salvo um ponto aqui. Tá? Julgo desigual é uma coisa muito perigosa, é um tema de uma outra pregação, não vou entrar em contato agora, mas você que é casado com alguém não cristão, não se separe. Tá? Isso é apenas uma comparação, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um ósculo santo.